Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macrodados. Eu sou o Fábio Lírio e nesse vídeo vamos continuar a apresentação do conteúdo do banco de dados, agora aqui no tópico Inflação, Preços e Tarifas. Esse tópico contém indicadores de inflação fornecidos por diversas instituições. Vamos começar pelos índices do IBGE, inicialmente com o IPCA, que é o principal deles, sendo a nossa inflação oficial. E aqui vemos os componentes do IPCA. Para a elaboração do índice, é feita uma média ponderada com os seus componentes, onde cada um deles tem um determinado peso, uma participação na média ponderada para a construção do número índice. Nesse tópico temos aqui os pesos do IPCA. Para exemplificar, vamos carregar e aqui a gente pode ver, por exemplo, que a alimentação tem o peso de 20% na inflação, o item habitação já tem o peso de 15%, e aí vai prosseguindo para os outros itens. Esses itens são também compostos de outros itens, como, por exemplo, aqui em habitação, nós vemos vários componentes e no final é feita uma média ponderada, onde cada um desses itens recebe um determinado peso, uma determinada importância, um percentual, para formar depois o indicador fechado, que é o componente do IPCA. O IPCA é um índice que reflete o aumento de preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referente ao consumo das famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, nas regiões metropolitanas das principais capitais brasileiras. Aqui temos a desagregação dos componentes do IPCA. Para cada um deles, nós temos aqui os itens que os compõem. Para exemplificar, vamos selecionar aqui as séries dos componentes do IPCA. Vamos abrir aqui no Macrodados e pedir para fazer um gráfico de barra horizontal com os componentes, a fim de verificar qual é o que tem mais participação. Vamos remover a parte comum aqui dos nomes para já ir compondo aqui os títulos. E vemos aqui que o IPCA alimentação e bebidas é o item que tem a maior variação no IPCA para o período analisado. Temos aqui deflação no item educação. Voltando então aqui para o conteúdo, da mesma forma, o IPCA é disponibilizado por capitais, para as principais capitais brasileiras, segundo seus componentes. E o próximo item é o IPCA 15, que segue exatamente a mesma metodologia do IPCA, mas com a diferença de que a coleta é feita do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês de referência. Da mesma forma, ele está disponível desagregado. O próximo item é o IPCA especial, que é uma média trimestral do IPCA 15. E depois vem o INPC, que também é um índice de preços que reflete consumo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para os mesmos componentes, mas no caso é para famílias com rendas de 1 a 5 salários mínimos. Ele pega uma faixa salarial bem mais restrita. Aqui o índice de preços ao produtor, ele já se refere a comercializações no atacado entre as empresas. E aqui são séries que foram descontinuadas por mudanças na metodologia. Agora temos aqui o índice da Fundação Getúlio Vargas, começando pelo IGP, que é o Índice Geral de Preços, e ele é uma média ponderada de 3 índices, o IPA, o IPC e o INCC. O IPA com 60%, o IPC com 30% e o INCC com 10%.
Depois disso, temos o IPA, que também está disponível segundo várias metodologias, DI, OG, o IPA 10, que tem a coleta do dia 11 ao dia 10, e o IPA-M, que tem coleta do dia 21 ao dia 20. Essa é a diferença na metodologia. São todos preços no atacado, referentes a comércio entre empresas que operam no atacado. Também é fornecido o índice de preço ao consumidor. No caso, são dados que medem variação de preços de famílias com renda de 1 a 35 salários mínimos para 7 das principais capitais brasileiras. Aqui o total, e também da mesma forma, dependendo da data de coleta, está disponível o IPC10, o IPCM, e também especificamente para Rio e São Paulo. Prosseguindo vem o IPCS, que é o IPC quadrissemanal, e o INCC, que é específico para a construção civil, ele contribui com 10% de participação lá para o IGP. Aqui o Índice de Custos de Construção Civil para o Rio de Janeiro, o IGPM, que é um índice composto também por outros itens, uma média ponderada do IPA-M, do IPCM e do ICCM, INCCM. E, no caso, o IGPM também é um índice mais abrangente, por envolver, ao mesmo tempo, consumo, atacado, construção civil, não é voltado especificamente para um tipo de produto ou serviço. E, para finalizar, o núcleo da inflação, o Core Inflation. Depois vamos para os dados da FIPE, que produz o IPC. No caso, o IPC da FIPE, ele mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos, para renda de 1 a 20 salários mínimos, para a região metropolitana de São Paulo, especificamente. E aqui ele é disponível sob a forma mensal, com seus componentes, e também desagregado quadrissemanal. A FIPE também produz o índice FIPE-ZAP, que são preços médios de venda ou aluguel de imóveis. Eles são construídos com bases em pesquisas sobre os anúncios desses imóveis disponíveis. O próximo item são os índices da Fundação IPAD, que produz o IPCA de Belo Horizonte e o IPCR, o IPC restrito de Belo Horizonte, para esses itens. Depois entramos aqui nos índices do DIEESE, que é o índice da cesta básica para as capitais brasileiras, e aqui as outras séries foram descontinuadas, era o ICV. Prosseguimos com o IPCA elaboração BCB, que são dados elaborados pelo Banco Central do Brasil em cima dos dados da Fundação Getúlio Vargas, é uma elaboração própria. Depois vem os dados de custo de transporte de carga, é o INCTL, que ele contém dados que refletem o custo dos transportes de carga nas nossas rodovias. O Índice de Commodities Brasil, do Banco Central, é um índice baseado nos preços das principais commodities. E aí vamos para esse item de preços e tarifas, começando aqui com as tarifas médias de energia elétrica. São dados anuais com as tarifas médias, dependendo do tipo de consumo, e também por regiões, as séries que foram descontinuadas, o IPCA energia elétrica, preços de combustíveis, cigarro e também AUFIR, dados específicos de construção civil, preços de materiais de construção civil, e todo esse tópico de inflação, preços e tarifas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso positivo, por favor, deixe seu like, e se conhecer alguém que possa se interessar pelo Macrodados, por favor, compartilhe. E não deixe de se inscrever para ficar sempre avisado das novidades, ok? Então por hoje é só. Até mais!